gostaria já de imediato convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Glória, tu és poderoso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem achou, diga amém. E diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em outras Bíblias pode ser um pouquinho diferente, a minha é um pouquinho corrigida, a letra dela, né? Mas eu convido vocês a ler de novo essa palavra. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem as boas, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aí convido os irmãos agora a colocar vossas Bíblias no assento e está fazendo mais uma oração aí para que Deus venha abençoar nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Te pedindo, abençoa esse culto, Senhor, que estamos prestando a Ti, Pai. Abençoa cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Pai, que se tiver alguém enfermo nesta noite, que venha poder ser curado, Senhor. Eu Te peço, Senhor, que se houver alguma potestade aqui nesse lugar, que venha ser caído por terra agora, Pai. Porque aonde o Senhor chega, todo mal tem que ir embora, Senhor. Pois o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e todas as coisas acontecem porque é da Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, fica com nós nesse culto, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos nessa noite. E quero estar saudando o pastor da igreja também, né? Que até hoje eu não decorei o nome, André Alexandre, o pastor Alexandre. Já faz um tempo que eu estou aqui, né? Quase um ano. É um ano, né? Não chega a fazer um ano, mas a maioria dos nomes decorei, até da missionária. Mas o pastor Alexandre ali, às vezes eu esqueço. E olha que eu não estou nem ficando velho, né? Mas eu queria já entrar na palavra. Aqui Paulo estava falando com os romanos, dizendo para eles, não se conformarem com o que o mundo dava para eles, dizendo para eles não imitarem o mundo, e Paulo também falava para os romanos não praticar o que eles praticavam. Hoje a gente pode ver que padrões exigem de uma sociedade, como naquele tempo padrões exigia naquela sociedade. Qual era o padrão que exigia naquela sociedade? Vamos por a mulher. A mulher, para ficar bonita, tinha que se adornar bem, usar aquelas fios de ouro, e se achava melhor que as outras. Se colocando no ponto de hoje,
O que os padrões exigem de nós? Exigem que a gente tem que pisar no outro para subir, exige um padrão de beleza, exige que tem que ganhar mais dinheiro. Para os homens aqui, qual é a primeira coisa que o pessoal, não, vou me arrumar bem, vou me pentear bem para não ficar feio quando ir na igreja. Por quê? Sim, tu não quer ficar feio, mas qual é a sua preocupação? O que os outros vão pensar de ti? Mulheres, não digo vocês, não digo que está na igreja, mas o que pensam quando vão se arrumar para sair em algum lugar, seja mundano, seja do mundo, seja o que está na igreja. Não, vou me arrumar bem porque eu me sinto bem assim e quero atrair o olhar. Não, vou me arrumar bem assim porque se eu não me arrumar bem, quando chegar naquela igreja, todo mundo vai ficar olhando. Lá, a minha esposa um dia foi comigo numa igreja visitar e eu, como sempre, eu gosto de ir um pouco arrumado. Foi minha criação assim. E a minha esposa foi normal, foi como está agora, porém de chinelinho de dedo. E ela chegou na igreja e todo mundo olhava para ela. Ela se sentiu mal. Ela olhava para o restante assim, todo mundo com roupa bonita, roupa chique, um baita igrejão. E ela, eu não estou me sentindo bem, Rafael. O que foi? Tu está bem? Precisa te levar no hospital? Não. Eu, aqui nessa igreja, todo mundo fica me olhando por causa das minhas roupas. O que o padrão do mundo exige hoje em dia? A beleza. A pessoa, ela é valorizada pelo que tem e não pelo que é. A pessoa, o padrão do mundo hoje em dia valoriza o que a pessoa mostra ser. Vai você trabalhar no supermercado, lá você vê que às vezes o que não faz nada é mais valorizado do que os que estão trabalhando. Os padrões do mundo. E aqui o Paulo estava falando com os romanos e dizendo assim: ei, vocês que estão aqui são diferentes. Não precisa vocês imitarem eles. Por quê? Se vocês deixarem Jesus trabalhar no pensamento de vocês, na mente de vocês, aí vocês vão saber qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Aleluia, santo do céu. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos fazer uma corrida nessa noite, vamos brincar de corrida. Aquele que achar, diga amém. Filipenses, depois do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, depois de Efésios. Quem achou, diga amém. Amém? Quem achou aí? Amém? Quem achou, pode ler nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Outro pode achar 2 Coríntios 10, capítulo 4 e lê o 5. Quanto os demais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa. Pode ler de novo, irmão? Quanto o mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor misto, pensais. Amém? Alguém achou outra palavra? Quem achou pode ler.
2 Coríntios, capítulo 10, lendo do 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas assim poderosos em Deus, para a destruição das fortalezas. Até aí, assim como Paulo estava cultuando e falando com os romanos, dizendo que não deve imitar o mundo, que não deve praticar o que eles praticam, mas sim tem que deixar Deus trabalhar na mente, eles estavam cultuando a Deus. E o culto deles não era um culto a qual tinha louvores com playback. O culto deles não era que não tentava agir no emocional, mas o culto deles é um culto racional. Quem está aqui nessa noite veio para buscar alguma coisa, veio com a intenção de buscar alguma coisa. Quem veio aqui para a igreja hoje veio com a intenção de adorar a Deus e adorar racionalmente. Eu me lembro que eu fui num culto e tinha um pregador a qual normal pulava, falava em profecia, falava em línguas, rodopiava e pulava que nem macaco e fazia rir. Quem é do Espírito ensina as coisas do Espírito. Tem culto que a gente vai que é mais pela emoção. Mas se eu falar alguma coisa contrária aqui da palavra, você sabe, vocês vão parar e pensar, não, está errado. Na Bíblia diz assim. E aí eu vejo Paulo falando com os seus discípulos e dizendo: portanto, irmãos, suplico-lhe que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Ele estava suplicando. Se a gente for colocar se a gente for colocar no parâmetro a palavra aleluia, Jesus. Se a gente for colocar em outro lado a palavra sacrifício vivo, naquele tempo eles faziam culto normal e sacrificavam um animal para agradar a Deus. Vamos colocar um exemplo de Caim e Abel. Quando Deus estava falando, quando Deus estava recebendo sacrifício, um sacrifício que era bom vinha com cheiro agradável. O sacrifício que era ruim, Deus rejeitava. O que tinha ali? Sacrifício de sangue. Mas Paulo estava falando com os romanos e dizendo que o sacrifício não é o sacrifício a qual eles conheciam, a qual tinha que sacrificar animal, mas sim sacrificar o velho homem. Jesus, quando veio, Ele falou que ia deixar o Espírito Consolador. Ele fez o trabalho dele aqui. Agora, como eu falei para os irmãos, a gente tem que fazer um culto racional a Deus, deixar Deus trabalhar na nossa mente. É muito fácil chegar aqui na igreja e dizer: eu aceito a Jesus, e a vida continua a mesma coisa. Eu me lembro que eu estava ajudando meus pais a cuidar de uma igreja em Laguna.
E tinha os jovens, e eu convidei um dos jovens que morava lá perto de casa para ir no centro. E ele falou para mim: "Ô Rafael, vou te falar uma coisa, mas você não conta nada para ninguém, tá?" Eu: "Tá, não conto não." Assim, eu gosto de homem, e eu não consigo deixar de gostar de homem. Se eu falar para vocês daquele tempo para agora, eu tinha aceitado Jesus com a boca, mas eu não tinha deixado Deus trabalhar na minha mente. Estava ajudando ajudando meus pais a cuidar do ministério, porém eu fui me converter realmente quando estava cuidando do ministério com eles. E aí eu me lembro dessa palavra e me lembro dele e de mim, e penso que se eu tivesse o conhecimento que eu tinha naquele tempo, que se eu deixasse Deus trabalhar na minha mente como naquele tempo, como trabalhou agora, um tempo atrás, eu sabia o que falar para ele. E sim, eu tinha, como ele, aceitado, confessado Jesus com a boca. Mas tem duas etapas. Tenho deixar Jesus trabalhar na mente. Por que Jesus fala para a gente ler a palavra e para a gente orar? Lendo a palavra, a gente vai adquirir conhecimento, vai saber o que é o certo do errado. A oração não é só uma conversa com Deus. Quem diz que Deus quer o coração? Vamos na igreja, Deus só quer o coração. Não, não é assim. Deus quer trabalhar na mente da pessoa, para que através da mente da pessoa Ele venha trocar o coração de pedra por um coração de carne, e que através da vida da pessoa Ele venha trocar um coração duro por um coração cheio da presença de Deus. Eu creio que aqui tem pessoas com presença de Deus, amém? Glória a Deus. Fale para o seu irmão assim, aproveita que ele está do seu lado e diga assim: irmão, o primeiro passo é deixar Jesus trabalhar na mente. E eu acredito que o coração é muita emoção, é muito emocional. A palavra diz que o coração é enganoso. Quantas vezes a gente já não apostou pelo coração e se deu mal? Seja você na parte amorosa, seja você na parte financeira, sentiu, não, eu vou lá e conseguir, e quebrou a cara. A primeira coisa é deixar Deus trabalhar na mente. Deus trabalhou na mente, deixa Deus entrar no seu coração. A gente tem que ser como uma lagarta que vira uma borboleta. Não é fácil passar por esse processo, porque você aceitou Jesus com a boca e deixou ele entrar na mente. Mas daí que vem a questão de ser transformado, de tentar mudar de vida, mudar de direção. Quem aqui fez aula de motorista sabe que conversão é dobrar em algum lugar, dobrar à direita ou dobrar à esquerda. Conversão, converter à direita ou converter à esquerda. E a pessoa trabalhou, aceitou Jesus com a boca, e daí tenta ir por um caminho e fala: não, na palavra diz assim, eu vou ir por outro caminho aqui. A palavra diz que a gente não deve ser brigão, então vou parar de ser brigão. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. O menininho que gostava de homem, que falou para mim: ô Rafael, eu gosto de homem e eu não consigo deixar disso. Ele deixou Deus trabalhar na mente dele, mas não no coração. Porque quando Deus age na mente e na emoção da pessoa, a pessoa muda de vida. Aleluia, santo do santo. Aleluia. Então, quando fala na palavra,
sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. A gente tem o Espírito Santo. Quem aceitou Jesus tem o Espírito Santo, mas também dentro dele tem um homem carnal. E quando você acorda, esse homem carnal fica lutando com o homem espiritual, dia após dia. E aí, voltando aos padrões que o mundo oferece, o padrão do mundo, ele oferece também muito conforto. E aí a gente acaba alimentando mais o homem carnal do que o espírito. O conforto da televisão, o conforto de conversar à toa, o conforto de dar mais importância para o trabalho. Padrões. Aleluia, santo do santo. Glória a Deus. Deus de poder, aleluia. Então, quando a gente deixa de dar mais importância para o espiritual e dar mais importância para o que o sistema do mundo oferece, o homem carnal fica ali de cantinho. A gente tem que se renovar dia após dia para deixar Deus trabalhar na mente. Por que que Deus fala que a gente deve orar, ler a palavra não só um dia, mas sempre? Porque aqui, vocês estão escutando a palavra. Estou falando para vocês nesse momento que tem que deixar Deus trabalhar, mudar a nossa mente. Deus de poder. E daí você vai para casa, lê a palavra e diz não, que aquele que mentir não herdará o reino do céu. E você fica com aquilo no coração. Daí você dorme, acorda, dá atenção para o teu café ou para o teu chimarrão, vai trabalhar, volta, vai para a televisão, vai assistir uma Netflix, vai conversar com a pessoa, sua amiga, seu amigo, e dorme. E no outro dia a mesma coisa. Quando a gente tem que deixar Deus renovar o nosso pensamento todos os dias. Se você leu aquela palavra, não se deve mentir, acorda no outro dia, lê a palavra de novo. Eu te sustento na destra da minha mão. Você vai lá. Olha, quando eu percebi que Deus tem que mudar a nossa mentalidade, e a gente tem que deixar Deus mudar a nossa mentalidade, eu me converti de novo. Confesso para os irmãos que eu percebi que preciso me converter mais e mais. Daí quando eu vejo as coisas que acontecem no trabalho, em casa, na igreja, aí me lembro, não, preciso me converter mais e mais. A palavra grega loque sugere algo lógico, razoável, coerente, e a resposta inteligente e coerente à graça de Deus. Uma vida transformada pela fé, que reflete a vontade de Deus no dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente lê a palavra, ora, busca, a gente vai tendo mais intimidade com Deus. Porque quando a gente lê e a gente grava, a gente percebe quanto é de Deus. Eu já trabalhei em obra, o irmão trabalha em obra, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando em obra e eu comecei a ler direto a Bíblia e orar e pedindo para Deus, Deus me usa com poder, com autoridade, com ousadia, com unção. E assim eu estava orando, porque eu queria assim, realmente, quando pegasse o microfone, não ser eu,
mas que através de mim pessoas pudessem sentir Deus. E me lembro que aquela palavra não saía da cabeça sobre as pessoas que estavam trabalhando, erguendo uma torre alta, a Torre de Babel. O que essa palavra tem a ver no dia a dia? Eu estava trabalhando e Deus falou comigo sobre a Torre de Babel, de um serviço que não ia dar certo. Não deu certo a Torre de Babel, porque ela não ficou de pé, caiu, Deus derrubou. E aquilo me surgiu no coração, e eu falei com o rapazinho que trabalha em obra e conhece, faz casa toda, falei, ele é cristão também, falei, eu acho que não é de Deus eu não estar aqui, eu acho que finou nosso tempo de trabalho aqui. Ele, será, Rafael? Deus falou comigo assim, assado. Ele, será? E eu, Chegou o tempo na hora de pagar, ele falou que não tinha dinheiro, que teve que pagar as contas dele, e pediu pra gente ficar trabalhando com ele, que no próximo mês ia dar tantos mil pra gente, que seria o dinheiro que ele não pagou, mais aquele. E o meu chefe falou, Rafael, eu falei pra ele, olha, não é de Deus a gente tá aqui. E eu dependia dele para ir embora, porque eu não tinha carro e ele tinha, né? Então, ele falou, mas será, Rafael? Ele vai lograr lá de novo. Porque Deus falou comigo sobre a Torre de Babel lá, é um serviço que não deu certo. Se Deus falou através da palavra, nisso é porque aqui também não vai dar certo. Aqui é um trabalho também. Quanto tempo faz que foi feita a Torre de Babel? Muita coisa mudou daqui até lá, mas a palavra de Deus continua a mesma. Aleluia. Quando Deus fala, continua a mesma. Glória a E Deus. Deus tem falado muitas e muitas vezes, ora, jejua, lê, ora, jejua, lê, ora, que assim tu vai ser renovado, o teu entendimento. Lê, que assim tu vai ser renovado o entendimento. Ora, para que eu venha mudar o teu coração. Deus toda hora está falando isso, porque a gente acorda com o homem mal junto com o homem espiritual. E me lembro que ele logrou, gente, até hoje está devendo. Mas Deus falou, a importância é que Deus falou, sai, pega das coisas e arranja o trabalho, não vai dar certo. O importante é que Deus falou, e se Deus falou através da palavra, porque eu cheguei, deixei Deus mudar o meu pensamento naquele dia. Aleluia, santo do santo. Espírito de Deus. Essa palavra que eu estou lendo, os irmãos, é uma convocação para viver uma vida que seja uma adoração contínua, dedicando-se inteiramente a Deus, para viver de acordo com sua vontade, em contraste com os padrões do mundo, o que se aprofunda em Romanos 12:2, a renovação da mente. Espírito de Deus. Aleluia. Aqui essa palavra é uma convocação para a gente viver uma vida em adoração a Deus, deixar Deus mudar a nossa mente. E o pior que eu estava estudando e conheci alguém que gostava muito da pornografia. A pornografia, ela mata espiritualmente. Se não deixar Deus trabalhar na mente, renovar sempre a mente e deixar trocar o coração de pedra por um de carne, a pessoa sempre vai viver uma vida derrotada. A pessoa sempre vai viver uma mesmice. Me alegrei quando o presbítero disse que conseguiu uma casa que Deus deu para ele. Creio que ele leu aquela palavra que tudo que pedir crendo em oração, tudo que pedir
crendo em oração receberá. Orei por uma esposa ali, ó. Veio várias. Não era, mas recebi. Por que eu digo isso? Quem é um cristão, uma cristã que não quer alguém que Deus coloque do lado? Ninguém quer flor de espinho. Ninguém quer se incomodar. Orei para Jesus por um carro ali, ó. E se você for olhar para frente aquele carro, não vai encontrar nada, porque eu não vi de carro hoje. Mas o carro, meu carro está lá em casa, um Peugeot preto. Orei e Deus deu condição de comprar, porque eu acreditei que tudo que buscar, tudo que pedir crendo em oração, receberá. Olha só uma coisa, não foi só porque eu pedi que Deus deu. Não, deixei Deus trabalhar no meu coração. E a vontade dele se misturou com o que eu estava pedindo. Porque Deus não ia deixar os filhos de mãos atadas. Minha esposa grávida, eu de bicicleta, não ia levar ela de bicicleta para o hospital. Deus viu isso. O irmão pediu para Deus, buscou a Deus e Deus deu uma casa. A minha esposa toda hora está orando, Senhor, usa alguém para dar uma casa. Eu já acredito assim, ó, que Deus pode falar com a pessoa, mas a pessoa não é um robô. Pode ouvir de Deus, mas querer fechar a bênção. Eu já creio que se a gente orar e pedir, Deus dá a condição. Deus coloca dinheiro onde não existe dinheiro. Deus coloca saúde onde não existe saúde. Olha, eu, ex-doente mental, ex-imperativo, ex-tudo que não presta em questão de saúde. Tô sã porque o médico falou que não tinha cura, mas Deus falou, eu vou te curar. Por quê? Porque a pastora Maura, que antes de ser pastor, antes de se converter, gostava de jogar em cassino, gostava de ir na igreja e depois ir na casa da irmã dela, da prima dela, beber uma cervejinha, jogar truco. Aquela crente mais ou menos, sabe? Ela falou, não, meu filho está passando mal, eu vou tomar uma posição com Deus e vou me afirmar. Ela confessou Jesus com a boca, chegou na máquina do cassino, bateu aquela vontade nela, ai, meu dinheirinho, vou jogar lá, ver se eu ganho alguma coisa. Daí ela olhou, não, eu fiz um voto com Deus, eu vou voltar e não vou jogar. E começava a orar. E daí tinha um padrasto a qual não gostava de cristão, não era cristão, odiava cristão, perseguia cristão e me fazia. E o diabo usava. O que ela falou? Eu vou orar, vou dobrar meu joelho e vou orar para que Deus venha mudar a minha família, essa situação. Quando ele estava vivo, aceitou Jesus? Não aceitou Jesus. A pastora Maura continuou orando, continuou de joelho dobrado, madrugadas. Foi que ele acordou para ir trabalhar com aquela vontade de ficar em casa, acreditando que ia acontecer alguma coisa com ele. Ele trabalhava em obra também, assim como o irmão, estava arrumando um telhado. De repente o pau estava podre embaixo, ele caiu, bateu a cabeça no chão, deu traumatismo craniano nele e um negócio no pulmão, a qual, por causa do cigarro que ele fumava, ele não podia fumar mais se tivesse vivo. A pastora Maura orou por ele e saiu da UTI com vida, cambalhando. Logo, um pouquinho antes do acidente, ele estava deixando ter culto lá em casa. Ele confessou Jesus com a boca, ele aceitou Jesus com a boca dele, mas faltava deixar Deus trabalhar no coração dele, para que aquele coração de pedra saísse e entrasse um espiritual nele. Aleluia. O que aconteceu? Caiu, bateu a cabeça, sobreviveu, andava meio cambaleando, meio ruim da cabeça ainda,
mas vivo. O que aconteceu que deu vontade de fumar nele, e ele tentava comprar a carteira de cigarro, e a pastora Amora falava: não, tu não vai fumar, o médico falou que não é para te fumar porque vai te fazer mal. Os dois brigavam porque ele queria fumar. Quem tem vício de cigarro e tenta parar, fica a flor da pele. Não é tão fácil parar. Eu nunca fumei, irmãos, mas eu convivi com gente que fumou. E o que aconteceu? Que ele foi na irmã dele, a irmã dele fumava também, com pena dele começou a dar cigarro para ele. O que aconteceu? Que ele voltou para o hospital de novo, deu outro problema nele por causa do cigarro, e quando não tinha mais o que fazer, ele preferiu aceitar Jesus. Tem pessoas que aceitam Jesus na vida, e tem pessoas que têm chamado para aceitar Jesus quando vai embora. Eu creio que quando essa vida passar, eu vou ver ele lá na glória. Aleluia. Eu creio que a pessoa que você está orando, se você deixar Deus trabalhar no seu coração, vai se unir a sua vontade com a vontade de Deus, e vai se realizar. Deus traz à existência o que não existe. Eu sem carteira, sem carro, como eu estava falando, falava para meus pais: eu vou comprar um carro ainda, eu vou dirigir porque eu preciso, eu não quero estar dependendo dos outros. Eles olhavam para mim e falavam: que carro, que nada, eu não tenho nem dinheiro, vai querer comprar um carro. E a pastora Mara falava: Deus o livre, o Rafael comprar um carro, olha só como é que ele é. O primeiro posse que ele vê, ele leva junto. O primeiro posse que ele vê, pode acontecer algo ruim com ele, posso não é de borracha. E eu falava para eles: Deus vai me dar um carro, eu vou orar e Deus vai me dar. Orei, Deus não me deu por capricho, não, mas Ele me deu para provar que Ele é Deus. Aleluia. E eu creio que as coisas que você precisa, que você busca, Deus pode dar também, mas em primeiro lugar, temos que deixar Deus trabalhar e renovar o nosso pensamento, porque não é fácil. Já pensei em largar tudo, já pensei em parar, já me passou na cabeça: que adianta estar orando nessas paredes aqui? Parece que nada vai acontecer. Que adianta estar na igreja e o problema só aumentando? E é aí que a gente se lembra, eu acredito que a gente se lembra, que a gente é um vaso, que o nosso culto racional tem que ser para o olheiro, e que o nosso olheiro tem que deixar moldar nós. E quando molda, dói. Eu nunca fui pastor, mas o pastor está aqui, a missionária está ali. Creio eu que tiveram um começo de trabalho já. Tem pastores que começam já com a igreja cheia, mas também tem pastores que começam só com a família. Daí vem 1, vem 2, vem 3, vem 10. Pastor e missionário se apega, tira para amigo, tira para irmão. Daí a pessoa sai, fala mal, fala pelas costas. A missionária fica sabendo, o pastor fica sabendo, e ela chora. Não precisava ser assim. Não sei a missionária, não sei o pastor, mas já chegou a pastora Maura a pensar: Jesus, me dá um coração duro para que quando essas pessoas rebeldes saíam, não venha sentir dor. Me dá um coração duro para que quando essas pessoas rebeldes falar mal da igreja, eu não venha me magoar. Eu não sei qual foi o pensamento deles quando passaram por isso, mas eu sei que passaram, porque são de frente de guerra, são com as costas machucadas, têm experiência na obra.
Qual foi o primeiro pensamento que eu acredito que era deles? Não desistir, que Deus vai dar a vitória, que é apenas um processo. E olha agora, conquistaram, Deus deu o que eles precisavam, não digo tudo, colocou pessoas na igreja, mas deixou Deus trabalhar no coração deles primeiro. Porque olha, para trabalhar com pessoas não é fácil, para trabalhar com pessoas com pensamentos diferentes não é fácil, e a gente tem que deixar ser tirar do nosso coração de pedra para trabalhar na obra. Deus fala para a gente se doar para a obra. A missionária falou lá no grupo em questão, ali está a líder dos jovens, a líder dos jovens, isso, departamento de missão. Ela fala, passa o que passar, está cansado, se doa para Jesus, a recompensa é Jesus que dá. Ela fala certo. E tem preguiçosos aqui na igreja. Eu era um preguiçoso. Vou tentar ser mais fiel a Deus nessa parte, porque temos que deixar Deus renovar o nosso pensamento todos os dias. Se você tomou uma posição com Deus, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, e saiu da igreja, pensou, não, eu vou parar, vou lá no mundo, é melhor, porque na igreja não pode isso, não pode aquilo. Eu digo para você que você está se contentando com o que o mundo oferece. Eu digo para você que você está tentando se contentar com os padrões do mundo. Agora, se você tentar se contentar com o que Deus quer para você, você vai ter uma experiência boa, perfeita e agradável com Ele. Amém? Convido os irmãos a se levantar nessa noite. Conforme eu fui conhecendo, conforme eu fui buscando a Deus e fui aprendendo mais da palavra, eu fui tendo mais intimidade com Deus. Eu já ouvi a voz de Deus e já ouvi a voz do diabo também. O diabo chegou para mim um tempo atrás. Tudo isso que eu estou falando para você é experiência, porque quando você serve a Deus, você tem tanta experiência boa como experiência ruim. E o diabo falou para mim, eu vou te derrubar. Eu estava firme na igreja, e a primeira coisa que eu falei, está amarrado, em nome de Jesus, tu não vai me derrubar não. O que aconteceu? Aquela coisa que muitas pessoas fazem na igreja, deixa Deus trabalhar na mente na hora, mas não deixa Deus renovar o coração, não deixa Deus trabalhar na mente dia após dia. Aconteceu que eu dei brecha, e o que basta para o diabo é brecha pequenininhas, não precisa ser muita coisa. Eu digo para você que o diabo quer pessoas na igreja desviadas, pessoas na igreja apostatadas. Nem todo mundo que está na igreja está 100% com Deus, não. Tem gente na igreja que deixou Deus trabalhar, tem gente na igreja que está cega, e tem gente na igreja que caiu e está tentando se recuperar. Chegou ao ponto que o diabo derrubou ele. Sim, ele falou que ia derrubar e derrubou. Fui para a disciplina, tudo, conhecendo a palavra. De que vale você deixar Deus trabalhar na tua mente? De que vale você aprender as escrituras e não deixar Deus trabalhar no teu coração? Deus trabalha no coração se a pessoa quer. Deus quer a pessoa por inteiro. Deus quer a pessoa com a mente renovada todos os dias nele, que a palavra diz que a gente tem que ter mente de Cristo. E Deus quer o coração, Ele quer os dois. A palavra de Deus diz assim, ó, que Ele não divide a gente com dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, o Deus do dinheiro. O que o padrão do mundo oferece nesta noite? O que o padrão do mundo impõe para a sociedade?
Você tem que trabalhar para ter. Se não ter, aí o problema é teu. Se o irmão está passando uma necessidade, o problema é dele, o que importa é eu. O padrão do mundo exige isso, o eu. Caí, me arrependi, pedi perdão para Deus, orei, busquei, li e Deus teve misericórdia de mim. Aleluia. Deus teve, mas porque eu quis que Deus trabalhasse na minha vida. O pastor, antes de se converter, ele era da vida louca, vamos dizer. Ele gostava de tudo. Podia até achar agradável um louvor, alguma coisa. Mas quando ele conheceu a palavra, deixou entrar no coração e deixou Deus tirar o coração de pedra por um coração de carne, nem os amigos dele acreditaram. Se você quer mudar de vida, deixar de fazer alguma coisa, você vai ter que deixar Deus trabalhar de dentro para fora. E é doloroso. É doloroso, sim. Convido os irmãos a orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nessa noite. Agradecemos, Pai, porque a gente aprendeu, Pai, que a gente tem que deixar ser renovado o nosso pensamento todos os dias, Pai, e que sim, a gente tem que ter a mente de Cristo, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, nesse momento, Pai, eu creio que o Senhor está aqui dentro, eu creio sim que fui usado pela Tua presença, Senhor, porque, Pai, onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, Pai. E onde a palavra é falada, o Senhor está, Pai. Então, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha poder trabalhar nas nossas vidas e que a gente venha poder deixar a nossa mente ser renovada todos os dias, Pai. Orando, jejuando, buscando e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, porque em nós tem o espiritual e tem o homem natural, Pai. A gente não quer pecar, mas a gente veio do pecado, a gente herdou o pecado, Pai. E pra gente, Senhor, aleluia, agradar a Ti, Pai, e pra gente alimentar o homem espiritual, precisamos sim, Senhor, estar com o Senhor, orar, buscar, jejuar, Senhor, em nome de Jesus, dá graça para nós, Senhor. Aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher, a qual não tem mais desejo de orar, Pai, eu te peço, dá graça, Senhor. Aquele homem, aquela mulher, a qual pensou, não está dando certo, eu vou desistir, eu te peço, vai derramando o óleo precioso da alegria, Senhor, que essa pessoa venha se alegrar em Tua presença, que essa pessoa venha poder mudar de vida em Teu nome, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que se a pessoa estiver necessitada nesse momento, que o Senhor venha poder adentrar com a providência, Senhor, na vida espiritual, na vida material, Pai. O mundo oferece padrões, Pai, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor, se o Senhor deixar e mudar, Senhor, no nosso coração, a gente vai conhecer mais a Ti e tudo vai ser acrescentado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.